Abra sua Bíblia no livro de Juízes, aqui no capítulo 11, verso de 1 a 3. Nós vamos falar sobre a história de um camarada que foi como uma pessoa comum. Às vezes a gente acha que quem faz história são heróis. Mas como é que nascem os heróis? Heróis são pessoas comuns. O livro de Juízes, no capítulo 11, conta a história de uma pessoa que talvez se estivesse na igreja dos dias de hoje, na igreja tradicional, na igreja religiosa, na igreja que valoriza homens e mulheres pelo que são, pelo que têm, pelo currículo, pela história, pela família, com seus brasões, com seus nomes, com as suas bandeiras, talvez Jefté fosse um camarada que nem pudesse entrar dentro da igreja. Quem era Jefté? Jefté era o gileadita, ou seja, era filho de Gileade. Ele era um guerreiro, ele era valente, mas a sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. Aí, ponto. Verso 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, a mulher traída, a mulher ferida, a mulher que passou por um processo de superar a traição de Gileade, também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté. Enquanto é criança tudo bem, mas ficaram grandes, aí muda tudo. Expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Uma forma educada de traduzir um dos palavrões comuns na língua portuguesa. Verso 3. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Que camarada improvável de ser alguma coisa na vida. Sabe, queridos, nós vivemos uma realidade muito esquisita dentro da igreja. Muito esquisita. Porque parece que quando a pessoa entra para a igreja, ou parece que quando a pessoa se acostuma a participar desses símbolos que nós temos aqui, e um culto a Deus é recheado de símbolo, você senta, ouve, é o símbolo da atenção, mas a sua mente pode estar voando. Você vem no culto e ouve a palavra de Deus, mas você pode não estar nem aí para o que Deus está falando. Aí você vai vendo a quantidade de símbolos que a gente tem aqui, a gente acaba, no nosso contexto de religiosidade, ou tentar entrar no equilíbrio, a gente acha que quem está dentro da igreja é alguém melhor, é alguém diferente, é alguém importante, é alguém que tem a vida toda direitinha. E se aí tem alguém com a vida um pouco distorcida, a vida um pouco errada, e que faz parte desse processo, que faz parte desse símbolo, parece que a gente não fica bem, a gente quer expulsar, a gente quer botar para fora, É o marginal, aquele que está à margem, o que é diferente. Então a igreja, ela acabou se tornando um lugar de pessoas que falam melhor, de pessoas que oram melhor. Tem gente que tem vergonha de orar porque não fala direito. E aí quando fala errado, faz erro de português, ou não termina a oração do jeito que tinha que terminar. Aí já vai ficando receoso de orar, porque até para orar, e orar é falar com Deus, até para orar, parece que se criou uma espécie de maneira correta, de formato adequado, de forma certa. E se você não orar daquele jeito, com aquelas palavras, com aquele tom de voz, ó Deus, ó Senhor, não é tão importante. E a gente vai criando, sendo professor lá do seminário, formando pastores que serão líderes de outras igrejas, a gente vê que há uma preocupação enorme com o símbolo. E o símbolo, de fato, ele tem poder. Mas a imagem, sem a essência, ela é completamente vazia. E enquanto a gente está aqui na igreja, dentro desse relacionamento que a gente chama de relacionamento de irmãos, porque temos todos o mesmo Pai, a gente precisa se lembrar, continuamente se lembrar, de que a gente está aqui, porque a gente não é boa gente. A gente está aqui porque a gente não é normal, não é gente boa. A gente está aqui porque a gente precisa de Deus.
Estamos aqui porque precisamos de Deus. E quando chega alguém, igual o Jefté, que tem uma história esquisita, ele era filho de uma prostituta, ele tinha aquele relacionamento com a família. Que família complicada, né? A gente pensa que estar dentro da igreja é ter família certinha, direitinha. Jesus, quem dera. Mas a igreja não é para quem tem uma família redondinha. A igreja é para quem quer o conserto de Deus dentro das suas casas. Posso ouvir um amém, queridos? Então Jefté era um cara todo errado. Ele foi fruto de um relacionamento da traição de um homem. Gileade era um sem vergonha. Gileade era um mané. Ele tinha a família dele, tinha a esposa dele, tinha tudo direitinho, mas ele queria uma aventura, uma emoção, ele queria experimentar aquilo que a sua mulher não tinha para dar. Ele arruma uma prostituta e ele tem relacionamento com ela, nasce um filho. Olha que encrenca. Olha que confusão. Gileade foi inconsequente ao procurar algo fora do casamento. Complicou a sua vida, complicou a vida da criança que nasceu, complicou a vida da sua mulher, complicou a vida dos filhos. Queridos, quanto nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz? Porque uma bobagem, uma só, em um momento de, vou chutar o balde, vou abrir mão, eu tenho direito, eu vou fazer, eu já não suporto mais, eu vou ceder a essa pressão, a esse impulso. Em um momento, a gente coloca em risco tantas coisas importantes para nós e para a vida de outros. Porque, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, nós estamos conectados. Nós temos uma dependência uns dos outros. Não sei se você veio para a igreja de carro, mas quando você sai daqui, você entra no teu carro, que você comprou, que você está pagando, que você faz o teu seguro, que você paga o teu IPVA, que é o Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores, e você vai andar na sua rua. Não, a rua é de todo mundo. Tem um monte de gente lá, e se você fizer tudo direitinho, colocar o cinto de segurança, endireitar o retrovisor, quando for virar à esquerda, jogar a seta e dar aquela olhadinha, igual o pessoal da autoescola exige, mas se do teu lado tiver um louco fazendo bobagem, ele vai bater em você, ele vai te fechar, você depende de outro estranho. A gente está conectado, a gente está ligado, a gente está o tempo todo envolvido em um monte de coisa. Você vai, aí pega um táxi, porque você quer chegar rápido, mas se o motorista for um louco, você já pegou um táxi com um motorista louco dirigindo, querido? Você depende daquele motorista, você pega um ônibus, e se o motorista ele for um camarada que tiver com raiva, eu me lembro que teve um 606, lá em 1980, um ônibus 606 verde, Engenho de Dentro rodoviária, se eu não me engano, o trajeto dele, e eu não sei como é que eu lembro dessas coisas. Que ele foi fazer uma curva ali no Maracanã, uma curva muito fechada, que a pessoa sai da Quinta da Boa Vista, aí pega o viaduto, aí pode pegar a Radial Oeste, ou pode pegar no sentido centro da cidade. Foi fazer aquela curva, mas ele entrou com tanta violência, com raiva, no ônibus. Ele capotou o ônibus na curva. Quem estava ali dentro se machucou, saiu no noticiário. Por quê? Porque nós dependemos de um motorista, dependemos do nosso amigo do trânsito ou do inimigo, dependemos uns dos outros. Mas Gileade, ele esqueceu que ele dependia da mulher. Ele esqueceu que a vida dele não era uma vida do jeito dele. Ele esqueceu que ele não podia fazer o que desse na cabeça. Vou fazer o que der na minha cabeça. Eu sou livre. E nessa ideia equivocada de liberdade, de levar as coisas da maneira que ele achava que tinha que levar, e se esquecendo da responsabilidade que é viver, ele complicou a vida da mulher. Complicada a vida de uma mulher que foi traída pelo seu marido. É chato, é humilhante, arruína a essência da mulher, e parece que os homens não entendem muito isso, e vice-versa. É chato a vida de um homem que é traído, é humilhante, e parece que os homens não entendem isso e vão se traindo, se aborrecendo. E numa dessa nasceu Jefté, e que enquanto era criança ninguém entendia nada. Foi se tapando o sol com a peneira, foi se escondendo, mas ficou grande, todo aquele podre veio à tona. Os filhos falaram: não, você não é filho da nossa mãe, você é o quê? Meio-irmão? Hoje tem meio-irmão, tem 1/4 de irmão, e daqui a pouco a gente vai ter 1,00, eu não sei nem falar o número, porque antigamente era irmão. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, e o meu irmão é filho da minha mãe e do meu pai. Depois passamos para a fase 2. Olha, eu sou filho da mesma mãe, você é filho do mesmo pai.
né? Agora, eu era filho do meu pai, mas o meu pai virou mulher, então eu já não sou mais filho daquele homem, porque ele virou mulher, e se casou com outro homem, que se tornou homem daquele que, agora que ele virou meu pai. Que confusão! Eu sou o quê? Eu sou filho? Eu sou amigo? Eu sou o quê? Eu ontem, não sei se é verdade ou mentira, li uma reportagem no site do Globo, dizendo que uma mulher está entrando na justiça pelo direito de namorar o seu filho. Onde é que a gente vai chegar? Também li que agora existe uma nova forma de prazer sexual, ingerir álcool pelas partes íntimas. Então, até que ponto as coisas elas vão continuar, né? Parece que essa ideia de sair do armário, de falar a verdade, tá trazendo uma histeria coletiva e que a gente precisa de novo reformar o Evangelho, reafirmar quem nós somos, reafirmar quais são os nossos valores, e os nossos valores são os valores de Deus. Contudo, nós não temos o direito de pegar gente que tem a vida destruída, de pegar gente que não pediu para ter a vida daquele jeito. Porque Gileade, ele fez um monte de bobagem, mas e Jefté? Vítima disso tudo. Nasceu sem saber que estava nascendo, nasci. Criança, normal, comum. E daqui a pouco agora ele se vê rejeitado pelos irmãos. Por quê? O que eu fiz para ser rejeitado pelos meus irmãos? Porque os meus irmãos não me aceitam. E isso é forte. Porque traz para a gente, dentro do contexto da igreja, a gente fica se chamando de irmão, né? Somos irmãos, você é irmão. Ô irmão, a paz do Senhor, irmão. Né? E todo esse jargão, esse dialeto que a gente criou aqui, e que às vezes é um símbolo, mas oco de sentido. Paz do Senhor, irmão, se eu tiver que te matar, eu te mato, irmão. Né? Símbolos, em palavras que não representam nada, vazios. E aí a gente vê a igreja com o desafio de amar gente igual a Jefté, de amar pessoas que são vítimas de um sistema, vítimas de uma confusão, vítimas daquilo em que a sociedade se tornou, vítimas de erros de outras pessoas. A gente vai fazer o quê, queridos? Vai fazer o quê? Óbvio que nós somos contrários a todo e qualquer tipo de ideologia de gênero. Deus fez o homem, homem, e Deus fez a mulher, mulher. Mas se entrar aqui alguém que está contra essa lei de Deus, porque não acredita, porque desconfia, porque acha que isso é bobagem, porque um monte de porquê, porque até Bíblia, já estão inventando Bíblia dos gays, para poder justificar biblicamente aquilo que é injustificável. Mas quando entrar uma pessoa dessa aqui, nós não vamos rejeitar, não vamos expulsar. Porque se você fizer isso, você está se esquecendo tudo que Martinho Lutero fez na Reforma, que era tentar viver a verdade da palavra. E viver a verdade irrita. Irrita. Eu estava fazendo esse voo ontem de Porto Alegre para cá, aí descobri agora um aplicativo, aí tu entra no aplicativo, entra na internet, assiste um filme, tinha lá um filme Cães de Guerra. Eu não assisti todo porque o filme era longo. A história de dois camaradas que começam a traficar armas, mas ele lança algumas frases, e uma das frases que o filme lança lá é: quando é que foi que dizer a verdade faz bem? Quando é que foi que dizer a verdade ajuda alguém? Era exatamente essa frase. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a perspectiva de falar a verdade se tornou uma perspectiva negativa. Porque a verdade, ela irrita. Irrita reconhecer erros. Irrita reconhecer vaidades. Irrita reconhecer pecados. Irrita ter do teu lado alguém que não é filho da sua mãe. Não tem a mesma origem, a mesma essência, é fruto de um erro, de um pecado, de uma coisa nojenta, e agora vai ter o mesmo direito que eu tenho. Eu sou crente desde pequenininho, eu ia para a escola dominical com a minha Bíblia, eu estudei a palavra, eu conheço palavras em grego e em hebraico, eu sou o cara. Aí chega um Zé Mané, traficante, viciado, que estava no morro, estava num lugar ruim, veio para a igreja agora e o cara vai ser pastor? Irrita dividir direitos que nós achamos que são nossos direitos. Porque a verdade é que Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele levanta quem quer levantar,
Abaixa quem quer abaixar e mantém quem quer manter. Ele é Deus. Mas irrita. E então nós buscamos um tipo de evangelho que seja similar, semelhante, seja de alguma forma satisfatório àquilo que a gente imagina que é o certo, que é o correto. Não, você não é filho da minha mãe, então tu está fora, tu não tem direito aqui. Tu não tem direito. Mas quem é que dá direito a alguém de ter direitos? Porque a sociedade ela estabelece um padrão de direitos e deveres, são chamadas as leis fundamentadas na moral, e se você é na moral, e se você fere a moral, você está sendo antiético, mas aí muda-se a ética para se mudar a moral, para se mudar a lei. Antigamente, quando eu era pequeno, criança aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa, um homem beijar outro homem era atentado ao pudor. Hoje pode, mas fazer xixi na rua ainda é atentado ao pudor. Eu tento entender qual é a base da lei. Eu tento entender. Porque aí você vai vendo que a lei ela é fundamentada no que todo mundo acha que pode. E à medida que todo mundo achar que pode, o que estão achando que pode, a lei vai mudar e nós, cristãos, todos direitinhos, todos redondinhos, filhinhos da mamãe, filhinhos de Gileade, cheios de direitos, ou a gente vai ser marginal, ou a gente não vai ser mais cristão. Entenda, você está sendo chamado para ser marginal, bandido, contra a lei. Chocante? Te irrita ouvir isso? Não, Deus não vai permitir. Não, está amarrado. Né? O crente não bate na cadeira, o crente fala está amarrado. Está amarrado. Alguém me perguntou, pastor, se amarra tanto, quem é que desamarra para ter que amarrar de novo? Eu falo, não sei, querido, não sei. Queridos, se as leis mudarem, se a sociedade mudar, se aqueles que nós estamos entrelaçados, quer a gente goste ou não, acreditarem de uma forma diferente, para você ser cristão, você terá que ser contra as leis. Pedro diz isso muito claramente lá em Atos capítulo 5, quando ele fala, vocês querem que a gente pare de falar de Jesus, vocês querem que a gente pare de falar do caminho, mas importa muito mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É disso que trata a reforma. A reforma foi alguém que foi marginal, que foi contra, que deu o contrário. Vocês conhecem aquele corinho? Ou aquele hino evangélico? Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Que inspira, né? Você sabe que a melodia dessa música era a música dos cabarés, os prostíbulos da época? E que o famoso Martim Lutero pregou as músicas das prostitutas, dos homens iguais, Gileade, que iam trair as suas esposas. Pegou essa melodia, pegou essa música, botou uma letra e falou, vamos lá, vamos mudar, vamos santificar o que está sujo, vamos reformar o que está destruído. E que foi escândalo para muitos da igreja da época da reforma. E hoje não, hoje é nobre, hoje é o castelo forte. Né? Eu me lembro da Igreja Universal, quando pegava a música da Xuxa e colocava, né, como eu reclamava disso, meus irmãos, como eu reclamava disso. Porque irrita, chateia, desconstrói. Então a minha base, ela fica onde? A minha segurança fica onde? A minha fé fica onde? A minha honra fica aonde? E os irmãos de Gileade falaram, não, você, de Jefté, filhos de Gileade, falaram, não, você não tem. Jefté então fica com esse estigma, não ser digno, não merecer honra. Por quê? Porque tu não presta. Por quê? Porque você é filho de uma outra mulher. Por quê? Não importa. Mas a gente quer que você não preste. Só que nós estamos numa época que de um jeito ou de outro, eu e você também não prestamos. E a gente tenta criar, de alguma forma, valores para que a gente possa valer um pouquinho mais. Então, eu sou pastor, cursei teologia, cursei história, fiz um curso, me adaptei, fiz aquilo. Não, eu tenho valor. Eu não tenho valor algum, porque o meu valor não está no que eu fiz, porque foram os homens que disseram que aquilo tem valor. Uma das grandes crises do Seminário Betel foi quando, da necessidade de fazermos uma reunião com toda a diretoria e os professores, eu faço parte desse grupo, para decidir se iríamos ou não institucionalizar o curso de teologia para torná-lo adequado às normas do MEC e poder dar um diploma. Mas aí o que ficou em questão foi, pastor é alguém diplomado ou pastor é alguém vocacionado?
Eu quero estudar para pegar um diploma e dizer que tenho? Ou quero estudar para poder me preparar para exercer a missão da minha vida, que atende ao chamado que Deus me deu? Que crise! E como o Seminário Betel perdeu alunos? Porque muitos dos, abre aspas, vocacionados, queriam também um título para dizer para as pessoas: olha, eu tenho direito de sentar à mesa. Jefté, a vida inteira, lutou para ser digno, para merecer a honra. Mas, diante daquele quadro, o que ele fez? Diz aqui o texto: fugiu. Verso 3. Jefté fugiu dos seus irmãos. Fugiu, saiu fora. Ninguém suporta ser maltratado. Ninguém suporta ser estigmatizado. Ninguém suporta, como diz a profetisa Giovana, que na hora que você está fazendo o erro, alguém aponte o erro que você fez. Eu estava indo para o voleibol sexta-feira, 21h, lá em Copacabana. Parei no sinal, esperando o sinal fechar para atravessar a rua. Afinal de contas, né? Do outro lado, vem 3 garotos pequenos, uns 8 anos, com roupa daquela escolinha de futebol, e eles decidiram atravessar o sinal na rua, com o sinal aberto. Atravessar a rua com o sinal aberto, eu já fiquei nervoso. Vinha um carro e eles... Como é que é? Fez que foi, mas não foi? Eles fizeram aquilo e eu, meu Deus, fiquei nervoso. Porque velho fica mais nervoso, né? A gente fica... tem medo de altura, né? Fica mais nervoso. E aí eu fiquei nervoso, e eles viram que fizeram besteira, olharam um para o outro, e na hora que eles estão atravessando, eu falo: rapaziada, tem que prestar atenção no sinal. E eles olharam para mim, aí a Giovana: pai, ninguém gosta de ser chamado a atenção quando faz uma coisa errada e sabe que fez a coisa errada. Aí eu pensei, que coisa importante. Claro que ela fez isso com uma certa malandragem por trás, né? Um certo tipo de manipulação do desejo futuro, de ter uma carta de alforria das bobagens que ela faz, que não acontecerá. Mas tem de fato, tem sabedoria nisso, porque todos nós sabemos que estamos no erro. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você não presta. Não adianta. Você pode ser bonitinho, você pode ser pastor, você pode estudar teologia, você pode vir para a igreja direitinho, você pode carregar a sua Bíblia grande debaixo das suas axilas ou usá-la no seu celular, você pode ter uma linguagem mais formal, você pode ser alguém mais espetacular a olhos vistos, mas você ainda continua debaixo da estigma do pecado. E o pecador, como Jefté, quando ele é confrontado com a sua falha, com o seu defeito, com aquilo que de fato ofende a sua natureza, ele foge. Quantos e quantos pecadores estão fugindo da igreja, porque a igreja está cheia de santos. E foi exatamente isso que Martim Lutero se levantou para dizer: chega! Não são os santos, é Jesus, é só a fé, é só a graça. Mas ainda hoje, a igreja se reveste de santos, e quando chega um pecador de verdade, porque tem pecadinho que a gente aceita, né, irmãos? Pecadinho que pode. Mas tem pecado que não pode, né? Dentro da cultura evangélica, um camarada que trai a mulher não pode. Mas um assassino que se converteu pode. E a gente vai escolhendo o que pode e o que não pode. Né? Pecadinhos brandos, uma mentirinha, bobagem, uma mentirinha, até todo mundo mente. Uma sonegaçãozinha do imposto de renda. O governo é muito corrupto. Quem consegue ser honesto nesse país? Aí pode. Mas coisas que não podem, né? Piercing, acho que já acabou, mas tatuagem ainda tem essa coisa, né? Eu estou para procurar um texto bíblico, já tentei, irmãos, para dizer que tatuagem não pode, mas não encontrei ainda. Eu não faria, não fiz e não vou fazer. Mas cadê a Bíblia? Fala que eu não posso me marcar para outros deuses, mas culturalmente a tatuagem que é associada com o uso de drogas, e de fato existem essas tribos, enfim. E aí a nossa cultura, mas aí a gente fica usando o que pode, o que não pode, do nosso jeito. A pessoa vem para a igreja tatuada, esquisita, fustigada pelo mundo, cheia de erro, você olha, ou melhor ainda, tu não vem um domingo, ou 2, aí já todo mundo fica em cima. Por que não veio? Não veio por quê? Não pode faltar a igreja. E a gente esquece que tradição católica, domingo sem missa, domingo sem graça.
que Martinho Lutero se levantou para falar, não, a graça de Deus, salvadora de todos os homens, não está conectada à igreja e ao templo. Mas se o crente falta à igreja, tudo bem, faltar à igreja não é uma boa ideia. Hebreus fala, não deixe de se congregar. Mas existe uma espécie de maneira de falar que mostra amor. Existe uma espécie, uma maneira de falar que dá vontade da pessoa fugir. Ô irmã, Pai do Senhor, pastor está viajando muito, hein? Olha, que é isso? É inveja? É raiva? É ciúmes? Ou é uma ameaça? E aí você vai criando situações que os Jeftés da vida, pessoas erradas, pessoas que fazem bobagem, e a gente também faz, vão querer fugir. Está na Bíblia, queridos, eu não estou indo para longe, eu não estou distanciando, eu estou tentando trazer o Evangelho de uma forma prática, porque o Evangelho de teoria não serve para nada, só para gerar discussão inútil. Evangelho que fala de assuntos teológicos, que se vão ou se não vão, chegar a uma conclusão, não vai mudar nada a sua história. O que muda a sua história é você amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Então confesse Jesus, reconheça Jesus na sua vida e lute pela sua família, lute contra o pecado, lute para ser uma pessoa honesta, verdadeira. Agora, vai ter gente que vai querer te complicar a situação. Eu falo aqui para dois grupos distintos. O grupo dos Jeftés. Gente que é estigmatizada porque não é igual, porque tem coisas diferentes, porque é mais pobre, porque é mais feio, porque é mais gordo, porque tem uma opção sexual que agora pode, e a gente não quer isso irrita. E a gente começa a se fechar e a expulsar. E as pessoas vão querer fugir da igreja. Mas a igreja é a casa do Pai. O lugar onde o ímpio é transformado em santo. Onde aquele que não é filho de Deus passa a ser filho de Deus, irmão em Cristo, e que vai herdar a salvação. Esse é o lugar de refúgio. Esse é o lugar de abraçar e não de rejeitar. Mas parece que quando a gente aceita, a gente se preocupa de perder a essência. Que essência? Eu me lembro da igreja Sara Nossa Terra, do bispo lá, da Barra, Francisco. A igreja, na década de 90, foi chamada de uma igreja liberal, muito criticada, porque os atores iam para lá e eles continuavam com aquela vida e estavam indo no culto. E aí, entre os crentes de verdade, se dizia, não, igreja que é igreja, não tem membro igual aquele. Olha que loucura. Então a igreja que é igreja, não vai ter gente que não presta. Ok, para que serve a igreja então? Martinho Lutero se levantou e acusou essa igreja. Vocês estão afastando os pecadores, vocês estão impedindo os pecadores de serem salvos, vocês estão distanciando as almas penadas. E essa era uma linguagem da época, e a gente precisa recebê-las, amá-las, abraçá-las, pegar a música do cabaré e cantar na igreja santificada, abençoada, e não se colocar como alguém distante. O evangelho precisa ser traduzido, precisa ser... Não, latim não, ninguém entende, tem que ser a língua do povo. Todo mundo tem que ver, todo mundo tem que ter acesso a entender que só a Escritura, só a graça, só a fé, não tem outro caminho. Não é o homem, não é a instituição, não é um grupo específico, mas a graça é para todos. A reforma, que é comemorada hoje, fala de nós mudarmos a nossa maneira da gente enxergar as coisas e entender que os Jeftés estão por aí. Agora irrita, né? Irrita. Outro dia eu recebi um zap. Sabe, queridos, tem uns zaps que são de fato engraçados. São mais bobagens, né? Tem umas que só o Alberto consegue rir, mas tem outras que dá para a gente rir também. E eu recebi um cara que estava na igreja orando. Senhor, uma vozinha meio efeminada. Senhor, eu tenho um bom emprego, eu ganho dinheiro, mas, Senhor, se eu não tiver o amor de uma mulher do sexo feminino, o que isso adianta? Senhor, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, mas eu quero casar. Se eu não casar, a minha vida não adianta. E o cara está lá, derramando a sua oração diante de Deus. E tem um safado, um crente desse irmão, de meio irmão, que está lá filmando o cara para zoar ele e depois manda o vídeo. Porque é ridículo, né? Alguém querer aquilo, é ridículo. Nossa,
não é? E aí a gente vai ridicularizando as pessoas por aquilo que as pessoas querem. Querido, se o cara quer casar, deixa casar. Você está me entendendo? O fato é que entendemos que para defender o Evangelho, precisamos defender a ideia do Evangelho. E a ideia do Evangelho é a santidade. Até aí vamos bem. O problema é que a gente se esquece que maior do que a defesa da santidade do Evangelho está o amor ao próximo, está a obra de fé colocada em prática, de abraçar aqueles que ninguém quer abraçar e de amar. E de tornar a igreja um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Não vai ser protegendo a igreja com leis, não vai ser dizendo o que pode e o que não pode, vai ser atraindo a presença de Deus. E isso a gente só faz construindo um altar de adoração. Reconhecendo que Jesus é o dono da nossa vida, reconhecendo que Jesus é o Senhor, reconhecendo que não há outra salvação, só Jesus Cristo. Se reclamar, salvasse casamento, meu Deus! Se reclamar, fizesse o filho parar de fazer bobagens que ele faz, uau! Se reclamar, mudasse a história da corrupção do país, uau! Mas nós insistimos em fazer as mesmas coisas para atingir resultados diferentes, né? Quem estudou um pouquinho de medicina sabe que isso é uma definição de insanidade. Repetir a mesma coisa para chegar num resultado diferente. E a gente quer reclamar para mudar. Não, muda reclamando. Muda levantando um altar de adoração. Muda atraindo a presença da glória de Deus. Se você é santo, se você é homem e mulher de Deus, se você é alguém que teve a sua vida transformada, não reclame, ore, adore, transforme a essência do lugar onde você vive, não com regras, mas com amor e com uma postura de adoração, porque quando você levanta um altar de adoração, aquele que é adorado desce do céu, o fogo queima e a glória do Senhor se revela naquele lugar. E quando a glória do Senhor vem, as trevas desaparecem. Não tem como treva ficar no lugar aonde há luz. Então a igreja, pelo menos os líderes, pelo menos os pastores, pelo menos os irmãos que são os chamados colunas da igreja, precisam entender que a honra, ela vem do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, 12, fala claramente isso. Riquezas e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Não adianta querer a honra criando espetáculos de honra, colocando lugares de honra em mais altos, né, de destaque. Colocando títulos de honra. Uma das grandes tragédias da igreja é essa coisa de título, é essa coisa de todo mundo querer ser alguma coisa para ter o título. E o título é o quê? Olha, eu tenho aqui o Jorge e a Kátia que não tem título nenhum, se bem que o Jorge tem o título de grosso. Mas são colunas, amigos, pessoas que abençoam, pessoas que oram, pessoas que lutam, pessoas que dão a essa igreja a cara que essa igreja tem. Mas tem gente que fala, não, pastor não me reconhece, não, pastor não me... Eu tenho aqui um casal de contadores espetacular, eu tenho aqui obreiros maravilhosos, eu tenho aqui uma pessoa que está do meu lado, coincidentemente é pastor, mas o que isso tem a ver? A igreja, ela acaba levantando o lugar de honra e se esquece que a riqueza e a honra vêm do Senhor. E a gente cria uma instituição semelhante às outras instituições, e aí quer colocar Saul para reinar. A reforma protestante de Martim Lutero, que é comemorada hoje, fala, gente, isso tudo é bobagem. O que a gente precisa é voltar para as Escrituras. Só a Escritura, só a Escritura. 1 Samuel, capítulo 2, repete o que está escrito em Crônicas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 8. Diz assim, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e ele exalta. Verso 8, levanta do pó o necessitado. E do monte de cinzas, ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois tudo da terra pertence ao Senhor.
Ele que estabeleceu o mundo. Então, se você é pobre, se você acha que é improvável, se você acha que não vale, se você acha que sua vida está destinada a ser um miserável, se você não postar um vídeo no YouTube, se você não tiver não sei quantos mil seguidores, se você não fizer não sei quantas faculdades, se você não conseguir o seu lugar ao sol, entenda que se você levantar um altar ao Senhor, se você adorar ao Senhor, Ele vai fazer você se destacar, porque a honra e a riqueza vem de Deus sobre a sua vida, querido. É isso que vem. Claro que isso não é justificativa para você falar, bom, se a riqueza e a honra vêm do Senhor, então eu vou parar de estudar, vou parar de trabalhar. Não, aí vai ter com a formiga, preguiçoso, né? Crente 171, que quer pegar a Bíblia para distorcer, para continuar malandro. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é um tipo de comportamento que muda a história da nossa vida e faz com que a gente fique de bem com a nossa própria natureza. Porque se Jefté não merecia, eu também não mereço. E olha o que aconteceu com a história de Jefté. Aqui no Juízes, de novo, capítulo 11, verso 4 em diante. Ele tem essa coisa dentro do coração. Ele quer o tempo todo um lugar de honra à mesa. Ele quer o tempo todo ser aceito pelos seus irmãos. Ele quer o tempo todo uma chance de mostrar quem ele é, o valor que ele é. E aí vem a crise. Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação resolve as coisas, dá um jeito de glória. Vem a crise. Na crise, os irmãos, aqueles linguarudos que expulsaram Jefté, que sabem que Jefté agora está lá num bando de vadios, lá no meio da rua, marginal, bandido, eles falam, não vai dar para a gente vencer essa batalha. A quem pediremos ajuda? O que Jefté quer? A Jefté quer aquilo que a gente disse que ele não podia. Então vamos entrar no acordo. A crise dos filhos de Gileade fez com que eles procurassem resolver os seus interesses. E nessa resolução de interesses, vinda por causa da crise, Deus vai lá e começa a trabalhar a honra na vida daquele que foi desonrado, na vida daquele que estava lá à margem, na vida daquele que estava longe. E os irmãos falam, Jefté, vamos fazer um acordo aqui, ó. Você vai ser o nosso chefe, é só você vencer os amonitas. Jefté, eu? Olha o texto bíblico. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté lá em Tobi, onde ele tinha viajado. Venha, disseram eles, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade, os irmãos de Jefté, ou meio-irmãos, venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem lá em Gileade. Verso 9, Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e se o Senhor os entregar a mim, eu? Vou ser o chefe de vocês? E o verso 10 e 11, os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos isso aí, conforme você está dizendo. E o verso 11, assim Jefté foi com os seus meio-irmãos, os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Deixa aqui no 11. Jefté, o filho da prostituta, o que foi expulso porque não fazia parte daquele direito da herança, aquele camarada que era um nada, ele agora foi feito comandante e chefe sobre todos, do lixo para o luxo, do nada para o topo, porque o Senhor resolveu abençoar a vida de Jefté. Riqueza e honra vem do Senhor, a honra vem do Senhor, a honra vem de Deus. Acredite nisso, ou então você vai ficar o tempo todo tentando ser honrado. A minha blusa que eu comprei na Taco, se é que tem alguma honra isso, né? Enfim. A minha calça que eu comprei na Levi's, o meu cinto que eu comprei na Gucci, o meu sapato que eu comprei na, não sei o nome de loja nenhuma, e a minha meia que eu ganhei na Mr. Cat, e o meu perfume que é da Chanel. E aí começam a inventar lojas mais caras, porque se você consegue ter a marca mais cara, você é mais importante. Se você viaja para mais longe, você é mais importante. Então, queridos, eu sou importante para chuchu. Porque aí começa aquela coisa do símbolo. Eu fui, eu conheço, eu visitei,
eu tenho. E eu sou surpreendido por um Kellison de terno, com um negocinho aqui na orelha, parecendo um agente do FBI. Eu falo, que isso, Jesus? O cara já tem 2 metros e agora com esse terno preto parece um homem de preto. Bonitão. E a gente vai se envolvendo nessas coisas, naquilo que a gente começa a criar sistemas nossos para nos valorizar. Mas se o Senhor quiser, Ele te dá. Se o Senhor não quiser, Ele tira. Tudo que você precisa fazer é agradar o coração do Pai. Veja, Juízes, capítulo 10, versículo de número 15 e 16. Juízes 10, 15 e 16. A crise, o surgimento da crise, o processo de crise, está resumido aqui nesses 2 versículos de Juízes 10, 15 e 16. Porque o povo estava fazendo um monte de coisas que desagradava a Deus. O povo fazia um monte de coisas que não eram para fazer. Escolhas erradas, caminhos errados, consequências funestas. E o povo começou a então entender que precisava se consertar, precisava voltar para Deus. Então os israelitas disseram ao Senhor, nós pecamos. Faz conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. E no verso 16, então, os israelitas que estavam fazendo coisas erradas, se desfizeram dos deuses, olha aí, arrependimento com ato prático. Se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e começaram a prestar culto ao Senhor. Você está prestando culto ao Senhor hoje, amém? E então, o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando a gente ora, o Senhor não consegue mais suportar o nosso sofrimento. Ele se movimenta, Ele age, Ele resolve. Então você não precisa ficar procurando recursos de mídia, recursos da família, recursos de dinheiro, recursos de bens, de coisas, de Facebook. E se não te curtir, também não curto você. E fofoca e outras coisas para diminuir quem não é. Porque se você orar, se você se arrepender, se você der um jeito na sua vida e prestar um culto ao Senhor, Ele, o próprio Senhor, não vai aguentar, não vai suportar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai te honrar, porque o Senhor quer abençoar aos seus filhos. Qual pai que não quer abençoar os filhos que tem? Se a gente é pai e tem dinheiro, dá um presente melhor. Se a gente é pai e não tem dinheiro, sofre, porque quer dar para o filho a bicicleta, quer dar para o filho o celular, e, enfim, vamos lá. Mas quando a gente tem, a gente quer dar e dar. E Deus, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, que é o alicerce de todo esse mundo, que criou todas as coisas, Ele quer abençoar os seus filhos. E a proposta que eu trago para você nessa manhã é que você entenda, ou que você faça um processo de mudança de mentalidade, que a honra vem do Senhor. E se a honra vem do Senhor, para você ser honrado, o que você precisa fazer é buscar a presença do Senhor na sua vida. Por isso que a igreja, ela é poderosa. Porque você está com o teu casamento ruim, você presta um culto ao Senhor, honra ao Senhor, as coisas vão entrando no lugar. Não é porque o pastor é bom, não é porque a igreja é poderosa, não é porque o louvor é tremendo. Isso tudo é gostoso, ajuda os nossos ouvidos, os nossos olhos e nos faz bem, mas não é por nada disso. É porque quando nós nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração e buscamos a face de Deus, Ele não suporta ver o teu sofrimento e Ele te abençoa e Ele abre as portas que estavam fechadas e Ele honra a sua vida. Agora, ou você crê nisso e vive nessa proposta, ou você vai ficar lutando o tempo inteiro para ser honrado, para buscar um espaço ao sol, para tentar fazer com que te reconheçam. Porque todos nós, em algum momento da vida, passamos por humilhação. Às vezes, um filho traz humilhação para os pais. Às vezes, pais trazem humilhação para os filhos. Às vezes, uma esposa traz humilhação para o marido. Às vezes, um marido é humilhado pela esposa ou humilha a sua esposa. De alguma forma, de algum lado, em algum momento, você já foi humilhado, colocado para baixo, diminuído. Agora, em nome de Jesus Cristo, que isso não aconteça
dentro da igreja, onde estão os filhos legítimos de Deus. Porque os filhos legítimos de Gileade expulsaram Jefté, que era ilegítimo. Mas os filhos legítimos de Deus não podem expulsar os filhos de Deus. Porque Deus chama quem Ele quer, escolhe quem Ele quer, separa quem Ele quer. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. E importa para Deus que todos sejam salvos. Na luta pelos nossos direitos, nós esquecemos que nós temos um juiz que luta a nossa batalha. E muitos de nós estão mais envolvidos em ações deste mundo para lutar batalhas espirituais do que em lutar diante do Senhor para que o próprio Deus não possa mais suportar e Ele haja, e Ele se movimente, e Ele influencie, e Ele crie circunstâncias tais que sejam favoráveis à sua honra. Então veja, a proposta é você abandonar a reclamação e levantar um altar do Senhor. A proposta é você não ficar preocupado com as injustiças que você está sofrendo, porque você nem tem culpa, aconteceu. Mas que você busque a presença do Senhor, fique firme na presença do Senhor, ore, coloque a sua vida diante de Deus, porque Ele não suporta um coração quebrantado e contrito. Ele não aguenta, Ele quer abençoar, Ele quer presentear, Ele quer liberar, Ele quer entregar. Então o que nós precisamos é levantar um altar de adoração, porque enquanto adoramos, o Senhor constrói o seu trono, Ele levanta as nossas vidas.